Fala galera, tudo bom? Bem-vindo de novo ao nosso canal da Empreendedores. Estamos fazendo mais um vídeo aí para entregar muito conteúdo a vocês. E aí, tô com a fera aqui, Eduardo Downey. Bom dia pessoal, tudo jóia? Tamo junto aí de novo e hoje com um assunto bem massa que a gente vem falando durante a semana. Mete aí, Bruno. Você acha mais importante para uma empresa processos ou pessoas? Investir tempo, energia, dinheiro em processos ou em pessoas? E aí eu queria que você iniciasse, Eduardo, já falando um pouco como é que a gente faz o nosso trabalho aqui no Demet, para que depois a gente explique um pouquinho, tem até uma surpresa aí para eles, né? Um presente, na verdade. Pois é, pessoal, eu queria já iniciar dizendo que eu e Bruno, a gente divergia sobre processos e pessoas, né? Onde eu era mais adepto aos processos e Bruno mais adepto às pessoas, tá? Isso foi só uma brincadeira que fizemos no Instagram, muito legal, muito obrigado para quem respondeu lá no Instagram, né? E a gente chega a uma conclusão, pessoal, que processos e pessoas ele tem o mesmo grau de importância, né? A gente conversou sobre isso nos stories, né? Que a gente fez, tem o mesmo grau de importância. Apenas o processo, ele, na nossa visão, ele vem em primeiro lugar. Não em primeiro lugar em grau de importância. Eu estou falando em primeiro lugar por quê? Porque mesmo que temos grandes pessoas, grandes profissionais, pessoas motivadas, sem processo, elas não sabem o direcionamento, elas não sabem para onde ir, né? Então eu queria contribuir com o pessoal, Bruno, que a gente falasse como que desde o início, antes do Demet existir, os processos já começaram a ser criados, né? E foi dessa forma que a gente construiu o Demet. Quando a gente estava lá no Strike ainda, que a gente resolveu vir para fazer um novo projeto, nós começamos já a pensar como que a casa iria funcionar, né? Então, o primeiro processo, obviamente, a primeira grande contribuição que a gente poderia dar para a nossa empresa foi fazer um plano de negócios, né? Que eu não vou entrar hoje em plano de negócios, porque realmente para um outro dia que a gente fala sobre plano de negócios, mas esse foi a primeira coisa que a gente fez, né? Terminado o plano de negócios, começamos a entrar como seria a operação, né? Então, você vê, nós não tínhamos ainda a equipe, não tinha o perfil de pessoas, a gente iniciou pelos processos. Então, o que é que foi feito? Por exemplo, departamento financeiro. A gente tem algumas áreas de atuação no departamento financeiro, onde eu sou o diretor financeiro hoje, né? Então, a gente vai ter no Demet toda a parte de recebimentos, ou seja, contas a receber, toda a parte de contas a pagar. Teríamos também compras, né? Então, compras de mercadorias, entrada de notas fiscais, controle de estoque. Então, toda a parte também, Bruno, de departamento pessoal. Então, imagina que toda a parte trabalhista, ficha de funcionário, então é tanta coisa que você, a princípio, se desespera. Diz, meu amigo, não vou conseguir dar conta de tanto, como é que meus funcionários vão entender, como é que minha equipe vai funcionar? Então, o que é que a gente resolveu fazer? Dentro disso, resolvemos, antes de iniciar a operação, já ter os processos. Como, Eduardo, que eu começo minha empresa já tendo alguns processos, obviamente que alguns são adaptáveis, né? Muitos dos processos antes de iniciar a empresa, hoje eles já foram adaptados para a realidade de que a empresa funciona. Também, né? Existem, depois que a operação começou a funcionar, tiveram novos processos, mas é muito importante que antes de iniciar a operação você tenha os processos básicos, Perfeito, perfeito. E aí eu entendo que na cabeça de vocês pode estar perguntando, tá, mas como que eu vou fazer a quantidade de processos, tantos processos, como é que eu vou ter tempo, o que é que eu vou utilizar? Então vou contar uma pequena história, né? E eu lembro a gente aperreado com transformando de sair do Strike para vir para o Demet. Muitos de vocês que já acompanham a gente há algum tempo sabem que foi um processo bem complexo, porque a gente teve que tirar uma empresa para montar uma outra empresa aqui. Nesse período de sair da empresa e montar outra, em casa, nos tempos livres, né, eu lembro de sentar na varanda, muito cansado, na minha varanda, sozinho, eu e meu computador, né, e começar a realizar
como que seria feita a empresa, como que o Demet funcionaria na minha área. Isso é importante salientar também, tá, pessoal? Não adianta eu querer fazer todos os processos da empresa aonde meu perfil, meu comportamento, meu estudo está voltado para a área financeira e o de Bruno para a área administrativa, comercial e marketing. Então, o que foi... E Paulinho também, Paulinho já participava de outros processos, né? E aí, o que é que a gente fez? A gente se dividiu e resolveu fazer da seguinte maneira. Eu faria todos os processos financeiros, Bruno todos os processos administrativos, Paulinho todos os processos de marketing, e a gente se dividiu para a gente complementar a empresa, né? E aí, Eduardo, o que eu acho é o seguinte, eu acho que muitas empresas já começam quebrando. Por quê? Porque começa na intuição. Então pega um bando de pessoas, junta, vai, vão participar dessa empresa. E as pessoas não sabem nem como vão começar, como é que vão começar a atender. Então, nos primeiros dias, atendimento ruim, volume de compra errado, claro. Cadeira que não era para estar no lugar, mesa que não era para estar no lugar, e o Bruno se vê louco, os clientes saem insatisfeitos nos primeiros dias de empresa. Então, quando você já tem alguns processos definidos, você já faz o primeiro treinamento com um grupo que você contratou e eles já iniciam a operação sabendo o que tem que fazer, pelo menos ali uma base, né? E aí tem aquela frase, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E muitas empresas, elas iniciam assim, bota lá e pior, os gestores, os líderes, os empresários botam culpa na equipe. Exato. Esse é o mais importante. Quando você tem processos, você puxa a responsabilidade para você que é o líder. Né? Então, você está passando os processos, a equipe ela só vai ter que ser treinada, motivada e tudo para realizar aqueles processos. Se eles não concordarem, refaz os processos, entra no PDCA, que a gente já falou de PDCA aqui, e faz. Então, mas como que a gente chegou até lá? Né? Como que a gente conseguiu? A gente trabalha com duas formas, tá? Nós temos os fluxogramas, tá? E temos os normativos. A gente vai falar um pouco de fluxograma aqui daqui a pouco para vocês terem uma ideia, mas todos os nossos setores, eles foram feitos fluxogramas. Por exemplo, na área de compras, né? Então tem primeira etapa, orçamento. Então lá no fluxograma vai ter o orçamento, depois ele vai ter a mercadoria chegou certa, tem alguma avaria? Se tiver avaria, volta. Se não tiver, vem para nosso estoque. E as notas fiscais, como é que são? As notas fiscais têm que ser da entrada de tal forma, na hora... Então, isso faz com que nosso departamento trabalhe com processos. Ela saiba o que tem que ser feito, saiba que tem uma prestação de contas a ser feita com a direção. O fluxograma, ele vai dar uma visão geral ao departamento de todos os processos que ele tem que fazer. Perfeito. Por exemplo, isso aqui é um modelo de fluxograma que a gente vai falar. Já os normativos, que eu acho que você vai também entrar mais detalhado, ele vai explicar cada processo, porque não dá para colocar num quadrinho desse a explicação do processo. Perfeito. Então você tem um fluxograma para dar um mapa geral e tem os normativos para explicar cada processo aí do mapa. Perfeito, justamente isso. As grandes empresas, elas podem até ter mais... Eu e Bruno, a gente gosta de trabalhar o seguinte, muita gente diz, pô Eduardo, será que isso não é muita burocracia? Gente, os processos têm que existir, tem que ser simples, com entendimento fácil para os nossos funcionários. Não adianta querer ser o melhor processo do mundo e não funcionar. Na verdade, os fluxogramas e os normativos que nós criamos, eles são feitos para que nossa equipe eles possam entender, possam realizar e se por algum acaso não concordarem, que a gente vá lá e refaça do modo que a gente acha interessante e que os colaboradores também acham. Então, o primeiro passo, né, na nossa visão é processo. Né? Processo antes da empresa iniciar, criem todos os processos da empresa de vocês, imaginem como, por exemplo, a gente chegava, eu lembro, Bruno, a gente chegava e começava, tá, o cliente vai entrar no Demet, o que é que ele vai fazer? Não, ele vai receber um cartão. Recebeu o cartão e onde é que ele vai? Vai para a mesa. Da mesa, como é que é o consumo? Como é que ele vai pedir? Como é que o garçom vai abordar? E isso você vai criando etapas. Imaginando tudo funcionando, né? Imaginando cada etapa. O fluxograma nada mais é do que você imaginar como é na prática e colocar num procedimento. E depois entendido. nada vai impedir de que, se na prática, quando acontecer a operação, não funcionar exatamente como você imaginou, você refaz Isso. e treina de novo a equipe, só faz uma adaptação e treina a equipe. Então, dentro disso, eu queria, Eduardo, falar um pouquinho só sobre o fluxograma, né, para vocês entenderem a relação. Nós colocamos um fluxograma aqui, processo de recrutamento e seleção, para juntar o processo
criado em um fluxograma com pessoas que o recrutamento e seleção faz parte da questão de recursos humanos, de pessoas, tá? Então, como é que nós trabalhamos o nosso processo de recrutamento e seleção? No primeiro ponto aqui, escrevi para vocês, minha letra é horrível, mas vou colocar aqui, currículos. Eu queria, Bruno, antes que você falasse, que é importante dizer que talvez eles não enxerguem tudo que está nesse quadrado, mas é importante entender o conceito. Claro, né? Aqui, exato, perfeito. Queria que vocês entendessem um conceito de um fluxograma. Depois, no Google, se você botar como fazer um fluxograma, tem um programa, inclusive, chamado Lucidchart. Bota aqui na edição, tá? Lucidchart, um programa só de fluxograma, muito fácil, é o que a gente trabalha. Exatamente, que é massa, que faz. Então, gente, primeiro passo, seleção de currículos, que nós temos já uma base de currículos. Bruno, qual o fator determinante para entrar no DEMET? Vontade de trabalhar e vontade de crescer. Esses dois são os fatores determinantes para entrar no DEMET. Então, quem pegou o currículo, fazemos uma breve análise até de questões também legais, né? Próximo ponto, com os currículos na mão, vamos chamar para o processo. Então, tá aqui, chamada, tá? O meu gerente vai ligar para as pessoas que têm interesse e vai fazer uma chamada para o processo de recrutamento e seleção. Passou a chamada, é marcado o primeiro dia. Tá aqui, primeiro dia. O que é que tem no primeiro dia, Bruno? Dia do recrutamento e seleção. Todas essas pessoas que foram chamadas estão no mesmo ambiente, se conhecendo a mim, conhecendo a Eduardo, conhecendo a Paulinho, conhecendo a Maurílio, a Emerson, que é a equipe de liderança, e principalmente conhecendo o nosso código de cultura. Porque isso aí é uma metodologia Disney, tá? Isso aqui não foi inventado, é uma metodologia Disney. No livro O Jeito Disney de Encantar os Clientes, ele ensina como fazer essa metodologia, que é assim: você quer realmente trabalhar na minha empresa? É isso que você quer para a sua vida? Porque nós precisamos de pessoas felizes. Então não adianta ele entrar na minha empresa e não gostar daqui. Então, passamos todo o nosso código de cultura, que vai demorar em torno de 1 hora e meia, para que eles entendam a essência da empresa. Tá bom? Gente, aqui, nesse modelozinho no fluxograma, cabe perguntas, tá? Aqui são processozinhos, aqui são perguntas. E aí você quer trabalhar aqui? Pergunta, tá? Você quer trabalhar na empresa, no DEMET? Se sim, volte para o segundo dia. E só uma observação, Bruno. O você quer, ele está muito ligado à sua essência. Cabe no nosso código de cultura. Você tem valores condizentes com os nossos valores. Perfeito. Porque se não tiver valores, o próprio, isso é importante. E já aconteceu muito. Ele mesmo se exclui. Não faz parte dos meus valores trabalhar nessa empresa. Pra gente, ótimo. Então, quem quer vai dizer, não, eu quero vir no segundo dia, e aí a gente passa pro segundo dia. Segundo dia. Se não quiser, fim do processo, tá tudo certo, tá tudo ótimo, mas a gente segue nossa vida e o colaborador segue a dele, tá? Então, segundo dia, o que é que tem no segundo dia, Bruno? Uma coisa extremamente importante é a análise de perfil comportamental. Então, fazemos uma análise de perfil comportamental para entender se essa pessoa tem comportamentos ligados à nossa empresa também, ligados às funções do DEMET, tá? E também tem uma conversa com o nosso supervisor ou gerente, para que eles entendam um pouco mais, conheçam pessoalmente cada um. Passado isso, vamos ao terceiro dia do recrutamento e seleção. São as pessoas que aqui, no final do dia, o nosso gerente, o nosso supervisor já informa as pessoas que vão continuar o processo e as pessoas que não vão continuar o processo. E uma observação importante sobre o segundo dia é o seguinte: currículo, obviamente, tem que ter. Mas o DEMET não contrata por currículo, ela contrata por comportamento. É aquilo que Bruno falou antes. Vontade de crescer, vontade de vencer, vontade de estar convicto de que a empresa ela tem metas, tem objetivos e fazer parte. Então, dentro do perfil comportamental, que é feito um teste de perfil comportamental, nós analisamos se ele também está de acordo, ao mesmo tempo que ele avaliou a empresa com o código de cultura, agora nós vamos avaliar se o perfil comportamental está de acordo com a empresa e com as funções necessárias para o cargo, né? Perfeito, exatamente. Então, passou esse segundo dia, o supervisor gerente que conversaram com as pessoas vai informar algumas que não têm perfil, e vai informar as que tem perfil, que vem para o terceiro dia. O terceiro dia é um treinamento prático com todos os setores da empresa, para que ele entenda realmente cada função
da empresa. Então, do barman, do garçom, lá internamente, do gerente, do supervisor, tá? Terceiro dia. O quarto dia, e o quinto dia, que geralmente cai na sexta e no sábado, ele é totalmente prático. Ou seja, ele vai para campo, ele vai atender o cliente, ele vai entender se ele realmente está feliz com aquele trabalho e o supervisor vai entender se ele tem realmente perfil no dia a dia, na prática, tá? Passou aqui, passou esses 2 dias, o nosso supervisor vai fazer uma nova seleção, tá? Então, a partir desse momento, ele vai ser... Você quer continuar? Sim. O supervisor gostou de você? Sim. Ele vai fazer parte do grupo de freelancers oficial do Demet. Bruno, o que são freelancers? São pessoas que trabalham geralmente nas sextas e nos sábados, que atendem o cliente, ganham por fora, um valor por fora, vêm trabalhar, já sabem o processo, já sabem o treinamento, já sabem como a empresa funciona e vão atender o cliente, certo? Finalizou aqui, ele entrou para o grupo de freelancers, passou, se ele for bem avaliado, ele vai passar oficialmente aqui. Vou botar aquele aqui, tá? é free. Aquele é free. Aqui é uma pergunta, tá? Passou, se ele passou no teste. Lembra aqui, ó, processozinho, pergunta, interrogação. Passou, se sim, ele entra para o grupo de frees. E esse grupo é a nossa base para a nossa equipe oficial. Então surgiu uma vaga aqui no nosso grupo oficial da casa, onde é que nós vamos buscar no grupo de free. Então, a partir desse momento, ele é um funcionário oficial do Demet. E ele é contratado. E ele é contratado oficialmente pelo Demet. Então, gente, o que é rapidamente foi um conceito para que vocês entendessem. E aí eu finalizo agora o vídeo dizendo o seguinte: processos, primeiro, pessoas, você treina as pessoas, você motiva as pessoas, você dá benefício a essas pessoas para que elas executem os processos da melhor maneira possível. Porque se você tiver os melhores processos definidos e não tiver pessoas motivadas e treinadas para executar, não adianta. Agora, se você não tiver processos e tiver pessoas maravilhosas aqui, sabe o que vai acontecer? Sinceramente, elas vão desmotivar. Por quê? Porque um dia faz de um jeito, aí eu, parabéns, Eduardo. No outro dia, ele faz de outro jeito, aí eu, parabéns. No outro dia, Eduardo, tá errado. O líder, ele não tem como cobrar dos seus colaboradores, o líder não tem como... Então ele termina vivendo o dia a dia, executando aquelas ações e reclama de uma hora, elogia de outra, ele não sabe qual o caminho real O mais importante, Bruno, também é o seguinte, dizer que passado isso, que aqui você chega, vira free e oficializa ou free não, e aí a gente começa a trabalhar pessoas na essência, na rotina da empresa. E eu queria dizer como, né, beleza, tem um processo, tem todo o recrutamento, a gente entendeu, mas tudo bem. E agora, pessoas, amor, vontade de vencer, o que é que a gente fez no Demet para que a gente possa continuar motivá-los e as pessoas virem no Demet e disserem que atendimento, que vontade, que colaboradores. Não Isso aí, Eduardo. O que é que a gente faz primeiro para que eles sigam um padrão do Demet? Lembra aquele código de cultura que eu falei para vocês? Então, tudo é baseado no código de cultura da empresa. Primeira coisa, certo? E aí, em cima desse código de cultura, treinamentos. Treinamentos. Beleza, Bruno. E eles treinando bem, executando bem as ações, batendo metas, bonificações. Não fica assim não, que ele já está agoniado aqui com o piloto, fazendo barulho. Bonificações por metas batidas, premiações, fora uma série de outros fatores, por exemplo, feedbacks, importantíssimo, uma coisa que a maioria das empresas não faz, feedbacks contínuos. Que eu queria já puxar, Bruno, para a gente falar aqui, eu queria alguns vídeos, não sei se o próximo, mas eu já prometo a gente fazer um vídeo falando sobre feedback. Porque feedback é uma das coisas que mais tem problema na empresa. Nessa aqui. Tá. E os funcionários querem feedbacks reais. Mesmo que seja errado, velho, você errou, assim, mas vamos melhorar. Vamos falar depois sobre isso. Acho que é uma coisa muito interessante falar sobre feedback. Então é isso.
processos a gente falou como, pessoas, está aqui, pessoas têm que ter o código de cultura, elas têm que ser treinadas, elas têm que ser motivadas e elas têm que ter feedbacks e premiados quando forem bater suas metas. É dessa forma que o Demet trabalha, é dessa forma, por isso que a gente é considerado uns gestores que pensam no ser humano, pensam nas pessoas, porque é dessa forma que a gente acredita, né, que processo e pessoas estão ligados e esse é o sucesso de que a empresa Para finalizar, terminar, a maioria das empresas contratam por currículo, demitem por comportamento. Nós contratamos por comportamento, porque já passa dessa fase de demissão, a rotatividade diminui bastante e as pessoas ficam muito mais felizes, nós também ficamos muito mais felizes com esse processo. Pessoal, alguma dúvida de fluxograma, processos, manda aí, manda no Instagram, a gente tem todo o prazer em responder. Muito obrigado pela tua atenção. Tamo junto, né? Valeu. Um abraço.